Olá, querido, querida, eu já estou de volta, só que eu estou num outro ambiente, como eu prometi para você. Você que me acompanhou durante essa semana, rezando no programa Mãos Ensanguentadas de Jesus, você viu o que o Padre Márcio Pereira gravou sobre os milagres eucarísticos, né? A gente veio já preparando o nosso coração para esse dia tão importante de hoje. E eu estou aqui justamente onde o Padre Márcio fez essas gravações para nós e eu quero conversar com o senhor, Padre Márcio. Tudo bem, Padre? Sua Oh, bênção. Maria do Rosário, Deus abençoe. Graças a Deus, tudo bem. E você também está bem? Graças a Deus também, tudo ótimo. E quando eu estou com você, eu fico melhor ainda, né? Porque Obrigada, Padre. eu sempre falo para Maria do Rosário, quanta paz você me passa nas canções, porque eu amo ouvi-la cantando, Obrigada, Padre. adorar a Cristo com a música, com o seu dom, quando converso contigo também. Então é uma felicidade muito grande, mais uma vez, ter essa grata oportunidade de estarmos juntos. Isso mesmo, é muito bom. E olha, eu quero dizer para você que a gente guardou para hoje o milagre mais conhecido, né? O milagre eucarístico mais conhecido é o milagre de Lanciano. Mas antes da gente conversar sobre este tão importante milagre, eu quero perguntar para o senhor, Padre Márcio, como é que foi fazer esses vídeos, falar dos milagres eucarísticos, como é que o seu coração sacerdotal enfrentou e se emocionou com tudo isso? Você sabe que foi realmente uma experiência muito significativa, muito ímpar, até porque cada sacerdote aqui na casa acaba tendo um perfil, né? É, E o meu perfil, por mais que eu leia, eu me interesse muito pela teologia, eu dê a formação para o meu povo, onde eu sou pároco, mas esse cunho formativo, com profundidade, eu vejo até mais presente em outros padres. E aí eu fui convidado para fazer essas gravações e eu peguei como um presente e ao mesmo tempo um desafio. E até eu falei, meu Deus, tomara que eu dê conta. E você sabe que quando a gente começa a entrar com profundidade, assim, em tudo aquilo que de fato aconteceu na história, que não se trata de uma invenção, não se trata de uma lenda, se trata de realidade, sim. se trata de algo testificado pela ciência. Eu digo para você, Rosário, no meu coração sacerdotal, eu pedi a Deus ainda mais misericórdia e piedade dos meus pecados diante de tanta grandeza que a gente vê nos milagres eucarísticos. É algo que mexe com o coração da gente, né, Padre? Mexe. Mexe com o coração da gente, porque a gente vê, como o Padre Márcio disse, que é algo real, é algo vivo. Não é uma lenda, não é uma história, não é uma coisa que foi inventada. É real. É tão real como estamos vivos aqui agora e respirando, não é, Padre? Exato. E o amor pela igreja, eu sempre digo isso, quanto mais uma pessoa ela estuda a igreja católica, mais ela se apaixona pela igreja católica. Não tem como ser diferente. É Né? verdade. Porque a nossa igreja, a nossa mãe igreja, ela é muito criteriosa. É muito criteriosa. E não basta eu afirmar que aconteceu aqui, agora, um milagre eucarístico, para que a igreja, ela então invista num trabalho de marketing, de divulgação e vamos levar para todos os cantos esse milagre que aconteceu neste momento. Não, é um critério assim muito profundo, muito exigente, Rigoroso, né? rigoroso. Essa é a palavra. Então, quando a igreja ela testifica, né, dizendo, ó,
de fato, Aconteceu. O negócio é forte. É O negócio é forte. muito forte. E agora nós vamos conversar junto com você também, porque você está nessa sala aqui conosco, né? Colocando o coração aqui à mostra de Jesus Eucarístico, porque o assunto é Ele, né? Uhum. É o corpo de Cristo hoje, para a gente falar de Lanciano. Lanciano. Sabe que antes da gente começar a gravação aqui, eu e a Rosário, nós estávamos falando da beleza desse cenário, né? De como que ele ficou bem pensado. Ficou. E a Rosário disse assim, olha só, né? Essa imagem. Ela comentou, o coração de Jesus, o coração eucarístico de Jesus. Lanciano já começa com uma curiosidade muito, muito linda, né? O próprio nome, né? Lanciano, se escreve Lanciano, se fala Lantiano, né? E diz a tradição que essa cidade, lá na Itália, ela se chama Lanciano porque na cruz de Nosso Senhor, aquele soldado que coloca a lança em Jesus, e que inclusive é batizado naquele momento, porque água e sangue, né? Naquele momento é batizado, aquele soldado foi parar na Itália. A função, né? A função Lanciano, foi ali que nasce essa cidade que se torna tão famosa, que se torna uma cidade que acolhe depois fiéis provenientes de tantos lugares do mundo em decorrência de um grande milagre eucarístico, talvez um dos mais famosos milagres eucarísticos que ocorreu no ano de 700 a 750. Estamos falando aqui do século VIII, ou seja, há muito tempo. Nossa, essa curiosidade eu não sabia. Longinos, né? Longinos que feriu com a lança o coração de Jesus. E olha, e graças a Deus ele feriu, né? Graças a Deus ele feriu e abriu o coração de Jesus para nós. Exato. Apesar da crueldade, de todo o mal Deus tira um bem. E esse coração jorra para nós o sangue e a água. Padre, continua que eu quero saber mais, por favor. E é lindo, né? Você pensar, Lindo, né? lindo. O batismo de Longinos acontecendo ali, aos pés da cruz. É lindo demais. E Lanciano, ali naquela cidade, um monge, né? Pertencente à ordem de São Basílio, ele vai presidir a Santa Missa e ao presidir a Santa Missa, o seu coração inquieto, o seu coração com fé, o seu coração, alguns escritos dizem, ele tem fé, aliás, ele tem dúvidas ali, não por conta de que ele era uma pessoa que estivesse vivendo uma crise de fé, mas porque ele não conseguia conceber que as suas mãos sacerdotais tivessem o poder de transformar aquele pedaço de pão no corpo de Cristo. Então era, digamos assim, entre aspas, uma fé, uma dúvida até humilde, né? Isso. Vamos dizer assim, puxada para a humildade, não uma dúvida maliciosa, assim, de não acreditar, né? Exato. Mas da sua indignidade, digamos assim. Exatamente. Olhava para si, se reconhecia indigno, se reconhecia pecador e ao longo da igreja, ao longo do tempo, na igreja, diversas heresias vão surgindo e outras heresias que questionam a presença real de Cristo, também embasada num segmento parecido. Por exemplo, houve um homem na história chamado Donato, dele que nasceu a heresia donatista, né, abrindo um parêntese, que ele dizia assim, se o padre estiver em pecado mortal, não acontece a transubstanciação, porque o pecado do padre interfere ali no ato da transubstanciação. Essa heresia foi terrivelmente combatida. Então, sempre houve na história
heresias, questionamentos acerca da presença real. E é justamente nessas horas que surgem os milagres eucarísticos. Então, é diante dessa fé, é diante desse questionamento que o sacerdote faz ali no seu íntimo, enquanto ele celebra a missa. Questionamento que ele não abre para os fiéis, mas que ele tem ali, na sua frente, acontece o grande milagre eucarístico em que o corpo de Nosso Senhor, o pão, o corpo de Cristo, então, em suas mãos, se transforma num pedaço de carne e no cálice, onde se encontrava o vinho enquanto matéria, se transforma também no sangue. O corpo e o sangue. Esse milagre A é muito olhos grande. vistos ali do sacerdote e do povo, né? Exatamente. Como que deve ter sido isso, Meu padre? Deus do céu. O sacerdote, o povo e quantos questionamentos também diante dessa grande maravilha, né? O que o Senhor quer dizer? Porque o que é interessante? O milagre de Lanciano, ele acontece e para as pessoas ali, por mais que a igreja, ela ainda não decreta de cara, né? Começa as averiguações, mas para as pessoas que estão ali, para a cidade local, aquilo é surpreendente e eles não têm dúvidas, né? O Não, povo que porque viu não viram tem a dúvidas. transformação ali diante dos seus olhos, né? Exato. E tudo se conserva. Tudo se conserva. É colocado dentro de um relicário, se conserva. E ó, nós estamos ali no ano de 750. Rosário, em 1971, nós ainda temos estudos de grandes cientistas. A igreja, ela vai e ela busca grandes cientistas que conseguem confirmar, e isso deixa a gente de boca aberta, consegue confirmar que aquele pedaço de carne, ele fazia parte de um tecido fibroso do miocárdio, tecido do coração. Do coração. É o coração O eucarístico. coração eucarístico. E o tipo sanguíneo, ele consegue dialogar, o tipo sanguíneo, ele dialoga com o mesmo tipo sanguíneo encontrado Na carne. no Santo Sudário, Ah, AB. Olha que coisa. é o Do mesmo grupo AB. homem. É o mesmo. Então, isso é fantástico, Rosário, né? Perceber. E olha, depois de tanto tempo de história, se conserva como se tivesse acontecido agora. E o sangue, as gotas espalhadas de sangue, quando são pesadas juntas e separadas, elas possuem o mesmo peso. Isso o mundo não explica, né? Não explica. Nem a ciência explica Não isso. explica. E aí quando você olha, né, por exemplo, hoje existe muito presente um fanatismo dentro da ciência. Porque tem pessoas que são tão racionais que só acreditam naquilo que a ciência explica. E quando a ciência ela é chamada pela igreja, né? Quando a ciência, até o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, Fides et Ratio, né? Fé e razão. Quando a ciência ela chega até a igreja, ela diz assim, ó, é algo sobrenatural. Nós não Fantástico. explicamos isso. Então, Lanciano é algo impressionante. Gente, já pensou um pedaço do coração de Jesus? Exato. E o sangue do coração de Jesus. Ah, eu fico emocionada, padre, porque é esse Jesus que nós recebemos na Eucaristia, não é? É esse Jesus. mesmo Jesus. É esse homem Deus que veio e que tão humildemente se encarcera ali no sacrário, esperando a nossa visita, né? Exatamente. É o Deus Todo-Poderoso e espera a gente ali.
E isso tudo nos faz se sentir tão felizes, porque o Senhor, em sua misericórdia, nos colocou dentro dessa igreja. Essa igreja que conserva consigo o privilégio e a exclusividade de tais milagres, né? Há milagres que você não encontra em outra cultura, que você não encontra em outro lugar. Não, milagres eucarísticos, os milagres dos corpos incorruptos. Eu estava né? pensando nisso também. Milagres da nossa Coisas que a igreja. ciência não explica, né? E a nossa igreja, ela é a única que detém a Eucaristia, né? A Eucaristia instituída pelo próprio Jesus na Quinta-feira Santa e que se estende durante esses 2000 anos de história e chegou até nós. É o mesmo Jesus, Exato. Padre Márcio. Exatamente. E é por isso que num dia como hoje, a gente fica se questionando até mesmo de costumes, de práticas pastorais, que às vezes acabam alimentando, de alguma maneira, uma falta de zelo com o Cristo Eucarístico. Não é incomum, né, que a gente perceba que infelizmente ainda acontece em tantos lugares uma falta de zelo ao comungar, uma falta de zelo ao celebrar, no sentido de não ser fiel à própria liturgia, no sentido de comungar sem se preocupar em se confessar, ou comungar de qualquer jeito, se aproximar do Cristo de qualquer maneira. Não significa que esteja falando aqui que nós precisamos ser perfeitos, longe disso, porque se for assim, quem de nós comungaria? Nenhum de nós é digno, né? Nenhum de nós é digno, mas significa do zelo e da consciência que eu não posso jamais deixar de lado, eu não posso perder. Eu me recordo que nas casas paroquiais antigas tinha um quadro com um escrito que dizia assim: celebre essa missa como se fosse a sua primeira missa, como se fosse a sua única missa e como se fosse a sua última missa. E a mesma coisa para todos aqueles que participam do Santo Sacrifício. Participar, de fato, com toda a intensidade, né? São João Maria Vianney, lá em Arns, e ele dizia, né? Se nós entendêssemos o valor profundo que existe dentro de uma Santa Missa, nós não aguentaríamos e iríamos morrer. Pega uma Santa Imelda, né? Aquela criancinha linda, mocinha linda, que dizia: eu não consigo entender como que as pessoas recebem o corpo de Jesus Cristo e não morrem de alegria. E de fato ela morreu, né? Aos 12 morreu anos. Aos 12, no dia da sua primeira Eucaristia. Ela morreu de amor. Morreu de amor. Então é fantástico e isso nos faz pensar, né? Senhor, eu preciso ter um coração que seja um coração eucarístico. Eu preciso dar valor a tudo isso. Quantas vezes, né, Rosário? As nossas igrejas abertas ali e ele, o Santíssimo Sacramento tão abandonado, porque na correria do nosso dia julgamos ter tantas coisas importantes para fazer que não passamos ali, né? Não passamos ali para adorá-lo. E a gente aqui também, o que eu penso sobre nós que vivemos a evangelização, né? Vivemos na evangelização e da evangelização, não é, Padre Márcio? Se a gente não está automatizando a nossa fé, não é verdade? Se a gente não está deixando tudo muito automático e esquecendo do essencial, que é realmente se humilhar ali diante de Jesus e dizer: muito obrigada, Senhor. Eu não sou digno, mas eu preciso do Senhor. Não é verdade, Padre? É verdade, é verdade. Os santos, eles conseguiram entender isso, eles conseguiram deixar esse legado, nos ensinar que com o Cristo Eucarístico a gente consegue voar, a gente consegue ir além, né? Olha... E falando em voar, São Felipe Neri, ele voava, né? São José de Cupertino também diz que
ao celebrar a missa, depois que comungava, ele realmente se elevava do chão de tanta alegria, de tanto júbilo de receber Jesus. Ai, quem dera, né, queridos, queridas, a gente não precisa sair voando, mas que o nosso coração voe para o céu e para o irmão, não é, Padre Verdade. Márcio? Exatamente, Rosário. E você sabe, minha irmã, que enquanto eu estava gravando essas séries, estava pesquisando, lendo, entrando de cabeça no assunto, uma das coisas que eu posso dizer que eu peguei como fruto. Eu já fiz uma reunião com os meus catequistas, porque eu fiquei pensando, quantas vezes esse assunto é tão pouco abordado dentro da catequese. Pois é. Né? As nossas crianças, os nossos jovens são metralhados por um mundo racional, um mundo que não acredita em milagres. E daí a gente pega todo o legado da igreja, a gente pega essa igreja que pode ser descrita como uma mãe criteriosa, uma mãe séria, uma mãe que não quer que seus filhos sejam enganados e confundidos. Isso mesmo. Uma mãe que quer ser fiel ao Evangelho, né? A fidelidade da igreja com o Evangelho. E aí, esses milagres, essas coisas todas, como você tem mencionado aqui na vida dos santos. Gente, não se trata de fábula, não se trata de uma história meramente ilustrativa, né, Rosário? Onde a gente possa dizer, ó, aconteceu, a igreja fala, a igreja diz, não, é verdade, é fato, é real, né? É real. Então, a gente vê que olha só como Deus faz as coisas, né? A inspiração veio para a nossa diretora, houve aí um consenso, né, entre nós para fazermos esse trabalho, que partiu aí do coração da nossa diretora Bruna Reis, e já está dando frutos na sua paróquia. É verdade. Que lindo isso, padre, é maravilhoso. É maravilhoso, porque ali, né, eu digo, e sei que muitos catequistas estão acompanhando, então eu digo para você, meu irmão querido, minha irmã, filho, filha amada de Deus, Deus te deu essa missão, anuncie essas coisas lindas, tenha como pauta da sua catequese, leve, e você que é pai, você que é mãe, né, Rosário? Pegue os milagres eucarísticos, comece a contar para os seus filhos, eles vão entender o que de fato é a Eucaristia, o que aconteceu, o que se trata ali, né? Assim, familiarizar as crianças com a Eucaristia, né? A gente vê lá na nossa paróquia, por exemplo, eu acho que em muitas e quase todas as paróquias, as crianças têm uma curiosidade muito grande desse pãozinho, né? Não é? Desse pãozinho que o pai e a mãe recebem. Os padres sempre dão depois o pãozinho para as crianças sem ser consagrado, para irem se familiarizando, levar a criança na igreja, não é, padre? Levar a criança na missa, mesmo que chore, mesmo que faça barulho, o senhor é padre, o senhor sabe como é que é. Lá na sua paróquia, existem, assim, as famílias com crianças pequenas que já levam seus filhos? Graças a Deus existe, graças a Deus é uma comunidade bem participativa, e uma das coisas que a gente toma cuidado, e eu tenho, antes eu não fazia isso, mas agora eu tenho falado, conscientizado sobre a importância da própria comunidade aprender a acolher também. Esses dias eu atendi a uma mãezinha que disse que ela tinha recebido o diagnóstico de que seu filho era autista. E esse diagnóstico, pelo grau do autismo, acabou justificando muitas vezes o barulho que constantemente ele fazia na Santa Missa. Entendi. E ela dizia que ficava envergonhada, constrangida, e às vezes pensava em nem levá-lo. E eu disse a ela, falei, olha, na verdade, é a comunidade que tem que aprender a lidar com a situação, que tem que aprender a amar e acolher
Sim. né? E não deixe de trazê-lo jamais. E ela já tinha até pensado em não levá-lo mais na missa, em acompanhar de casa. Antes já pensava, mas depois do diagnóstico acho que mais, né? Exatamente. Por conta dos olhares de repulsa, dos olhares cheios de julgamento, né? E como que é importante acolher, amar e mostrar para eles. Nós não podemos mostrar para eles que ali é o lugar deles. Nós não podemos permitir que a nossa linda igreja, sobretudo aqui no Brasil, ela chegue no mesmo patamar que algumas outras igrejas em outros países chegaram. Templos lindos que estão vazios, sabe, Rosário? Esses Europa, dias na Europa Estados eu fiquei Unidos chocado. também, América do Norte em geral, né? Exatamente. Rosário, eu já tinha ouvido falar, mas eu fiquei chocado quando eu vi uma foto de alguns paroquianos que foram viajar, foram para fora do país, e aí mandaram para mim uma foto deles comendo uma pizza dentro de uma igreja, um lugar que foi igreja, um templo belíssimo. Como não tem gente, virou pizzaria. Foi vendido e virou pizzaria. Então veja que absurdo. Meu né? Deus, Nós temos que proclamar as verdades eternas. Trocando o lugar sagrado do pão eterno pelo pão do corpo, né? Exato. Mas tudo isso por falta de fiéis, né? Exatamente, exatamente. E quem conhece a igreja se apaixona por ela. Essa é a verdade, né? E ainda, graças a Deus, aqui no Brasil, Padre Márcio, nós temos igrejas cheias, né? Temos igrejas cheias. Eu conversava há pouco tempo atrás com um padre num país da Europa, que ele dizia que a falta de padres é tão grande lá, tão grande, que um padre, que inclusive foi do Brasil para lá, está cuidando de 5 paróquias. Imagina, um padre para 5 paróquias. Meu Jesus amado. Né? Então, nós estamos bem, mas nós não podemos de forma alguma descuidar. É preciso anunciar, porque os pequenininhos, eles estão sendo bombardeados nas escolas por tantas ideologias. A descrença, a falta de fé. Por isso que essa ideia da nossa diretora, essa inspiração foi abençoada. Porque essa série, o programa de hoje, tudo isso é para que nós sejamos propagadores, nós falemos da Eucaristia, nós levemos para frente tudo isso, né? E olha, eu quero dizer com alegria que esses vídeos gravados pelo Padre Márcio sobre os milagres eucarísticos foram transmitidos aqui para você no nosso programa, Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nós vamos ter ainda amanhã mais um episódio. Eles estarão disponibilizados nas nossas redes sociais. Que maravilha. O que é de muito valor, porque você que está ouvindo a nossa conversa, aliás, não só ouvindo, participando da nossa conversa, você vai poder mostrar esses vídeos e dar continuidade a aquilo que foi falado no vídeo para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Tem muito vovô, muito bisavô, bisavó, vovó que cuida dos netos, né? Então, é hora de ensinar, de tocar o coraçãozinho das crianças com Jesus Eucarístico. Com certeza, com certeza. Nós temos todo o material aqui na Rede Século XXI, né? Todos os cursos EADs que possuímos, justamente para ninguém ficar sem argumento. Claro, né? Se eu vivo sem argumento é porque eu quero. Esse papo de que eu não tenho formação, outros de outras religiões têm mais formação do que eu. É porque eu quero assim. Porque hoje tem caminhos, né, Rosário? Temos caminhos e temos muitos caminhos aqui. Aliás, tem um catecismo da Igreja Católica em casa. É uma linguagem que não é elevada, não é uma linguagem difícil. É uma linguagem até que dá para a gente entender, né? Mesmo ficar ligado aqui nos nossos programas, não é, Padre Márcio? O senhor que já está há quantos anos aqui, Padre Márcio? Eu estou indo para 7 anos. Nossa, gente, olha só. Imagine quantos vídeos nós já gravamos, quanta riqueza nós temos agora, então, que nós temos uma série que está passando aí. Como é que chama mesmo, Bruna? Os tesouros, né? Os tesouros da alma.
tem essa série aqui agora, renovando e reavivando verdadeiros tesouros que nós temos aqui no nosso acervo, né? E tudo referente à nossa Igreja Católica. Olha, Padre Márcio, falar de Lanciano ou Lanciano hoje é algo desafiador, não é? Porque a gente mostra para o mundo, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, que existe algo que a ciência para por ali. Não é? E você sabe, Rosário, que nós falávamos sobre isso. Eu e a Rosário, a gente se vê às vezes pouco em virtude da correria e dos horários diferentes de programa. Quando ela chega, eu já fui embora, né? Que eu venho na quarta-feira, ela vem diariamente, mas quando ela chega eu já fui. Então, quando nós nos encontramos, sempre tem uma partilha muito gostosa, muito agradável, muito abençoada. E a gente estava falando, né, da diferença daqueles que já nascem com o celular na mão, Pois né? é. E de nós, porque a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo. Os que nasceram de 2000 para cá, eles já estão com o tablet na mão desde muito cedo. E por que eu falo isso? Eu falo isso pelo seguinte, nós olhamos para a vida de um Beato Carlo Acutis, né? Ele, que nasceu, salvo a memória, 92, eu acho, 92. Um jovem, né? Se eu não estou recente. enganado, 92, viu, Rosário? E o Beato, o que ele fez? Ele usou daquilo que ele tinha de conhecimento e ele foi aquele que desenvolveu um 91, site, padre, 91, site falando dos milagres eucarísticos. Olha que belezinha, ele foi né? para cima, ele evangelizou, né? A nossa juventude que está no TikTok, a nossa juventude que está no Instagram, a nossa juventude que está no YouTube, muitos já estão fazendo isso e é maravilhoso. Vamos evangelizar pelas redes, vamos evangelizar por essas ferramentas que para eles são tão comuns, são tão habituais. Né? Então, padre, a gente vê que a exemplo de Carlo Acutis, nós podemos, você pode, você jovem, pode ser que estejamos com vários jovens, muitos jovens hoje sintonizados aqui, ou as mães e os pais desses jovens. Então, é preciso dar o passo, né? Dar o passo para evangelizar, porque se esses jovens usarem toda a sua energia e potencial para evangelizar, imagine que mundo maravilhoso nós teremos em pouco tempo. Exato, exatamente. A curto e médio prazo. E eles sabem fazer isso, né? Sabem. Eles sabem. E tem tantos organismos muito negativos que são assim, imbuídos e conduzidos pelo mal, pelo inimigo, que estão aí trabalhando a todo vapor. O mal trabalha. Se tem uma coisa que a gente pode considerar, que nós temos que afirmar, é que o mal trabalha. O mal é criativo, então o bem tem que ser. E não tem preguiça, né? Não tem preguiça. Não tem preguiça. Então também sejamos criativos, porque Deus nos dá a sabedoria, a inteligência, a criatividade e botar a coisa em prática, né? Exato, exato. E as nossas comunidades, os nossos coordenadores, os nossos padres, meus irmãos padres, nós precisamos sempre olhar com muito carinho para a juventude e às vezes só que eles precisam disso, né, Rosário? Um empurrãozinho. Um empurrãozinho do sacerdote. A PASCOM, né? A PASCOM tem feito um trabalho tão bonito nas paróquias, nas comunidades, né? E quem que está por trás da PASCOM? Normalmente são jovens, né? Exato. O que seria de nós, padres, nesse tempo da pandemia, se nós não tivéssemos esses jovens? Né? E foi muito bonito porque alguns padres bem idosos, às vezes, ali no seu ofício, eles se entregaram completamente na mão da juventude, né? E a juventude foi cuidando, dizendo, ó, padre, o senhor faz assim, está tudo preparado, o senhor vem, o senhor reza a Santa Missa para nós e o resto deixa conosco. Então foi muito bonito. Acho que foi uma das coisas positivas que a gente aprendeu nesse tempo difícil
de pandemia que passamos, uma das coisas positivas, a necessidade que a igreja tem. Quando a gente fala de missionariedade na igreja, nós temos que entender isso também, porque a missionariedade passa por isso, passa pelas redes, passa por tudo aquilo que é contemporâneo, né? Nós temos que estar lá. Eu vejo que ali se encontra a nossa nova praça de evangelização. Pois né? é, o mar para pescar agora é pela rede social, Exato. né? É a rede social. Vamos nos tornar pescadores de internautas, né? Exatamente. Porque, olha, eu acho raríssimo alguém que pelo menos um pouquinho não navega na internet todo dia. É raro, não é? Com É raro. certeza. E usar bem dessa ferramenta, pesquisar, querer saber, saber de quem de fato está comprometido com a verdade, né? Porque eu sei, por exemplo, que tem muitas pessoas que não nutrem por nós um afeto, todos nós somos assim, e se fossem perguntar para elas acerca de você, acerca de mim, talvez elas não teriam coisas boas para falar ou embasadas na mentira, na maldade, na inveja, em tantas coisas. Por que eu vou querer aprender então sobre a minha mãe igreja através da boca de um inimigo da igreja? E é o que acontece hoje, né? Muitas pessoas usam a internet para querer saber da igreja por meio da boca dos inimigos. Eu sei que quem odeia a igreja não vai falar bem da igreja, vai procurar coisa muito negativa quando não criar. São tantas mentiras que são assim, ó, levadas ao longo da história. Então vamos para uma fonte segura, né? Vamos para uma fonte que nos faça se apaixonar e não mentirosa, uma fonte verdadeira. E nós temos muitas fontes verdadeiras. Você, por exemplo, já entrou no site do Vaticano? É muito legal, não é, Padre Márcio? É muito legal. Lá você encontra vários idiomas, entre eles o idioma português, né? Nossa língua portuguesa. E a gente pode ver tudo o que está acontecendo com relação ao nosso querido Papa Francisco. Isso é maravilhoso, não é? Exato, exato. Acompanhar essa igreja de perto, ver as suas riquezas, ver a evangelização que acontece o tempo todo, a dedicação, tanto trabalho bonito acontecendo que precisa ser divulgado. É mesmo. Padre Márcio, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós estaremos com aquele que é o Deus da vida, com o corpo de Cristo. Vamos chamar juntos esse povo para estar conosco? Por favor, Padre. Com certeza. Fale diretamente aos olhos desses nossos queridos o quanto esse momento daqui a pouquinho vai ser importante para nós. Eu já quero convidar você para que você abra o seu coração para esse momento que é o momento do céu. É o momento do céu. É o momento que a gente não se prende ao tempo cronológico, porque o nosso coração, ele se abre, ele se prepara para esse tempo cairológico, o tempo da graça de Deus. Estar diante da presença de Cristo é estar diante da graça de Deus, é descansar no Senhor. São João Maria Vianney dizia, se você quer receber muitas graças, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Que essa semana, que tudo aquilo que nós temos vivenciado aqui nos faça mais adoradores e mais apaixonados por Jesus na Eucaristia. Que você faça uma sincera adoração daqui a pouquinho diante do Cristo. Nós vamos para um breve intervalo. Aproveita, faz o que você tem que fazer e volta com o coração tranquilo e um coração aberto para adorarmos a razão da nossa vida, que é Jesus Eucarístico. Até já!